Olá, amigos visitantes do canal e amigos inscritos no canal. Que o eterno Criador dos céus e da terra nos abençoe grandemente no nome de Yahushua, o Messias de Israel, o Messias de Nazaré, o único Messias, o Senhor Jesus Cristo, como muitos conhecem. Vamos para mais um estudo intitulado O Eterno Noé e a Última Semana, para o qual vou ler primeiramente em Gênesis, capítulo 7, no versículo 1, onde está escrito: Depois disse o Eterno a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo o que o Eterno lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Elohim ordenara a Noé. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. Temos aqui que, no versículo 1, o Eterno fala com Noé, alegando que, no versículo 4, passados ainda 7 dias, depois desse momento que ele fala com Noé, depois desse momento que o Eterno fala com Noé, passam-se 7 dias, ou seja, uma semana, ou a última semana antes do dilúvio, ou do juízo do dilúvio vir sobre a terra. No versículo 13, temos que Noé, juntamente com ele, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, também sua mulher e as mulheres de seus filhos, entraram nesse mesmo dia na arca. E qual dia foi esse? Foi o último dia, passados os 7 dias que ele prometeu no versículo 1. Ou seja, no último dia, depois de uma semana, na verdade, ele entrou na arca definitivamente, porque no versículo 1 ele recebeu a ordem para entrar na arca. Porém, ele entrou na arca para cuidar e organizar os animais dentro da arca. Não era uma entrada ainda definitiva, porém estavam protegidos durante esses 7 dias antes de entrarem na arca definitivamente. Ou seja, essa última semana antes do dilúvio vir sobre a terra, a Escritura mostra que eles só entraram na arca após os 7 dias da semana, ou dessa última semana. Não foram antes. Por quê? Porque no versículo 13 está escrito:
Nesse mesmo dia, que dia? No dia que começou a cair a água, chuva e o dilúvio sobre a terra. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, juntamente com ele seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, tipificando também a última semana das 70 semanas do livro de Daniel, capítulo 9. Porém, antes de irmos para o livro de Daniel, eu quero deixar no comentário que alguns podem usar para querer tentar provar um arrebatamento pré-tribulacionista usando somente o versículo 1 isolado, quando o Eterno fala com Noé e o ordena entrar na arca. Porém, no versículo 4, o Eterno diz que depois de 7 dias ele enviaria o dilúvio. Ou seja, somente depois dos 7 dias, o momento pós 7 dias, que eles entraram definitivamente na arca, como está no versículo 13. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. Então não adianta, meu amigo pré-tribulacionista, com todo respeito à sua pessoa, na paz do Messias de Nazaré, não adianta forçar o texto para dizer que esse ensino dessa passagem tem margem para um arrebatamento pré-tribulacionista, a exemplo de Noé, porque não tem. Porque o dilúvio veio e ele só entrou exatamente na arca após os 7 dias e não antes. Então não adianta ler o versículo 1 isoladamente, sem ler o versículo 4 e o 13 principalmente, onde fica evidente que somente após os 7 dias que Noé e sua família entraram na arca definitivamente e fecharam a porta. Porém, realmente tem sim uma simbologia profética apontando para o livro de Daniel, capítulo 9, mais precisamente nos últimos versículos, a partir do versículo 24 eu vou ler. Isso aqui é Gabriel falando ao profeta Daniel, o anjo Gabriel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, totalizando 69 semanas, ok? Até o ungido. Quem é esse ungido? O príncipe? O Mashiach, o Messias de Israel, conhecido também como Messias de Nazaré, porque ele viveu em Nazaré. Continuando no versículo 25, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado ou ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Temos aqui mais precisamente no versículo 27, quando a Escritura determina mais 1 semana, além das 69 semanas que são citadas nos versículos anteriores que lemos. Quando está escrito que ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, aqui está sendo decretado a última semana das 70 semanas que foram proclamadas no versículo 24. Por que a última? Porque
Conforme a explicação do anjo Gabriel, no versículo 25 e 26, ocorreram ou se passaram 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, restando a semana do versículo 27. Ok? Agora vamos para o livro de Daniel, capítulo 12. Eu vou ler aqui todo o capítulo, não é muito longo, para termos mais detalhes de outras passagens. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse versículo 1 do capítulo 12 de Daniel é a explicação que o nosso amado Salvador dá no livro de Mateus 24, referente à grande perseguição ou grande tribulação que ocorrerá depois que a abominação desoladora surgir no lugar santo. Vamos ler então em Mateus 24 essa mesma passagem, no versículo 15, quando ele diz: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Porque tem gente que lê e não entende. Então temos que tentar pedir em oração, com humildade, ao Espírito Santo que nos dê entendimento, para que entendamos as Sagradas Escrituras. Para que, ao ler, possamos entender. Então por isso está escrito e tem essa exortação: quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Mais precisamente, o versículo 21 está conectado ao versículo 1 do capítulo 12 do livro de Daniel. Porém está nesse contexto do versículo 15 ao 22. Pois no 22 está escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esses escolhidos são aqueles que ele menciona no próprio versículo 1 do livro de Daniel, capítulo 12, que estão escritos no livro do Eterno. Porém, no versículo 21, o detalhe desse mesmo contexto é muito evidente, porque ele diz: porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Voltando para Daniel 12, é o mesmo contexto. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, o qual nunca houve. Estão vendo aqui? É o mesmo contexto de Mateus 24. Desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aleluia! Bendito seja o nome do Eterno. Porque todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e nasceram de novo, receberam o seu Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o dom gratuito do Eterno, que é a vida eterna, têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, consequentemente no livro da vida. E continuando a leitura do capítulo 12, no versículo 2 temos: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui temos a ressurreição do soar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão transformados, conforme está escrito e já vimos em outros estudos. Mas esse versículo 2 também tem algo tremendo a nos revelar. Que, conforme o contexto que ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 15, porque nesse contexto aqui que ele diz que
haverá grande perseguição como nunca houve antes. É nesse contexto que ocorrerá essa perseguição. No contexto que surgirá, ou quando possamos ver a abominação de desolação no lugar santo, aí sim, no final desses últimos 3 anos e meio de perseguição, ocorrerá essa ressurreição que está escrita aqui no versículo 2 do livro de Daniel 12. Porque é neste contexto, tanto que no versículo 1 primeiro vem a grande tribulação. Daniel capítulo 12, versículo 1 está descrevendo a grande tribulação. E no versículo 2, o que vem após da grande tribulação, a ressurreição e a transformação dos vivos. Por isso que o arrebatamento é pós-tribulacionista e não pré-tribulacionista. Continuando a leitura, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui temos a transformação, juntamente com os ressurretos, em corpos eternos e glorificados, semelhantes ao corpo do nosso amado Salvador. Por isso está escrito que resplandecerão como o fulgor do firmamento. Aleluia! E no versículo 4 temos: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essa ciência não quer dizer somente que a ciência do mundo que se multiplicaria, mas também o conhecimento. Em outras versões está conhecimento, não é verdade? O conhecimento de todas as coisas, e principalmente das Sagradas Escrituras. Hoje é o tempo, estamos no tempo em que muitos conhecerão mais e mais das Sagradas Escrituras. Esse versículo 4, ele está desconectado do versículo 1, 2 e 3, no que corresponde aos seus cumprimentos reais. Por quê? Porque essa orientação que o anjo Gabriel fala a Daniel é do que ocorreria no futuro. Por isso ele fala para o profeta: cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Por quê? Porque até lá muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Entenderam? Simples assim. Agora no versículo 5: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dias, um de uma banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui temos novamente algo semelhante ao anjo forte de Apocalipse capítulo 10, quando levanta sua mão direita e também jura por aquele que vive eternamente. E aqui, no versículo 7, ele dá o período de 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por quê? Porque após o contexto de Mateus 24, versículo 15, como o nosso amado Salvador deixou claro, Mateus 24, versículo 15, quando pois virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lhe entenda. Depois disto, que ocorrerá aquela grande perseguição que nunca houve antes na terra. Por isso em Daniel 12, já começa falando no versículo 1. Lá no versículo 7, ele dá mais detalhe. Na verdade, e aqui ele declara que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso o quê? Que seria para 3 anos e meio? A grande tribulação. Desde o momento que
Conforme lemos lá em Mateus 24, versículo 15, desde o momento quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lhe entenda. Agora vamos para Daniel 12, no versículo 7. Desde aquele momento, o anjo explica aqui no verso 7 que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. O que ele explicou aqui no início, no versículo 1, 2 e 3, que está referente à grande tribulação e à ressurreição e transformação dos escolhidos do eterno Salvador. Então, no versículo 8 temos: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aí aqui no versículo 11, o nosso amigo anjo Gabriel, o Malach, no hebraico, né, mensageiro, ele dá mais detalhe e foca novamente qual é o período que iniciará o que o homem vestido de linho disse no versículo 7. Que aquelas coisas seriam para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Aí novamente no versículo 11, o mensageiro Gabriel fala: desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Seriam aí mais 3 anos e meio e 30 dias, ou seja, terminaria aqueles 3 anos e meio, ou seja, a última metade da semana, e ainda teríamos mais 30 dias nessa contagem aqui do anjo Gabriel de perseguição, porque foi esse o contexto que o nosso amado Salvador falou aqui no versículo 15 de Mateus 24. E em Daniel 12. E em Daniel 9, temos que é o mesmo contexto. E ele fará, no versículo 27, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações irá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Percebam que está tratando aqui na metade da semana, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, da aparição ou surgimento da abominação desoladora no lugar santo, que o nosso Salvador fala aqui no versículo 15. Por isso no final está escrito: que ele entenda. E o homem vestido de linho, de Daniel 12, no versículo 7 e no versículo 11, explicam que são para mais 3 anos e meio, ou seja, para os últimos 3 anos e meio que surge a abominação desoladora no lugar santo. Ela poderá até surgir em outro lugar, porém quando ela estiver no lugar santo, foi esse o foco de Mateus 24, versículo 15. Quando ela estiver no lugar santo, ocorrerá o que está em Daniel 9, 27, como vimos aqui, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando está escrito que na metade da semana fará cessar o sacrifício, é porque em Daniel 12, ele testifica no versículo 11, desde o tempo que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora. Esse aqui é o mesmo contexto de Daniel 9, 27. Haverá 1290 dias, ou seja, vai completar a última semana, ou os últimos 3 anos e meio, e ainda teremos mais 30 dias de perseguição. É isso que ele está querendo dizer. Que desde o tempo
E desde o tempo que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, ou seja, é desse contexto que o nosso Salvador fala aqui no versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação desoladora, ou abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, que ele entenda. Desde este momento, o nosso Salvador está dizendo, quem lê, entenda. Por quê? Porque está escrito no versículo 21, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É o que está explicado no versículo 1 de Daniel 12, sobre o contexto da grande tribulação. Em todo o capítulo ele fala, quando inicia essa grande tribulação, que é na metade da semana. Que semana? Da última semana. Da semana número 70. E no versículo 7 temos aqui que o homem vestido de linho diz que aquilo seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Porém, no versículo 11, Gabriel dá mais detalhe e diz que aí transcorreriam 1290 dias. Acabará a última semana, a semana de número 70, e teremos 30 dias. Porque aí não são mais 1260 dias, mas no versículo 12 temos: bem-aventurado, feliz é o que espera e chega aos 1335 dias. Aqui o mensageiro Gabriel dá mais 45 dias. Por que 45 dias? Porque 1335 dias seria a soma de 3 anos e meio mais 75 dias. Para dar 1335 dias. Porque 3 anos e meio seriam 1260 dias. Porém, temos que no versículo 11, o anjo Gabriel diz que haveria 1290 dias. O que Gabriel faz no versículo 12? Ele soma tudo. São os últimos 3 anos e meio do período de 7 anos, mais 75 dias. Gabriel está aqui dizendo o dia da volta do Rei dos Reis? Não. Ele está dizendo, feliz o que espera. Feliz é o que espera e chega aos 1335 dias. Porque dentro dos 1290 dias será a perseguição da abominação desoladora, até que se cumpra o que está predito em Daniel 9, versículo 27, no final, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Ou seja, depois dos 1290 dias de Daniel 12, 11, seria aí o fim da semana número 70, mais 30 dias. Aí teríamos mais 45 dias de guerras mundiais no mundo, onde as nações serão reunidas para o Vale de Meguido, ou Vale do Armagedon, para travar a guerra contra aquele que vem nos céus. Porque o céu estará abalado com sinais e coisas notáveis, e eles saberão que é uma vida, ou milhões de vidas, que vêm desde os céus para a terra. E eles tentarão essa última peleja, porém contra aquele que vem dos céus, como está lá. Vamos abrir aqui um novo estudo e ver no livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 19 mesmo, do capítulo 19 de Apocalipse: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Temos aqui que eles farão guerra contra aquele que vem dos céus.
Como está no versículo 16, no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O céu estará abalado, eles não saberão o dia nem a hora, ou o momento correto. Mas saberão que estará na iminência de vir, aí sim, porque terá passado já os 7 anos, das 70 semanas, ou última semana, do livro de Daniel, capítulo 9. O capítulo 12, versículo 13, do livro de Daniel temos: Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás, estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Reflitam nesse versículo 12, bem-aventurado, feliz é o que espera e chega aos 1335 dias. Por quê? Para ficar mais explicado, é porque os 1290 dias é o período da grande perseguição, grande tribulação, que conta dos últimos 3 anos e meio, da última semana do livro de Daniel, mais 30 dias. Após esse período, teremos 45 dias, onde aqueles que suportarem mais 45 dias, bem-aventurado ou felizes serão, pois será um tempo em que a besta perderá de foco, ou tirará o foco dos escolhidos que ainda estarão vivos, porque a matança será grande. E quando eles verem que o céu estará abalado e algo está vindo desde os céus, eles vão se reunir no vale que se chama Armagedon, para tentar guerrear contra aquele que vem no cavalo branco, como está em Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Neste momento, em Daniel 12, versículo 12, a besta e a abominação desoladora perde o foco de perseguir e matar os santos. Porém, neste momento, após os 1290 dias finais, após os últimos 3 anos e meio da última semana e depois de mais 30 dias, ela perderá o foco de perseguir e matar todos eles. Por isso, muitos não morrerão, mas serão transformados, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Nem todos dormirão, mas serão transformados no abrir e piscar dos olhos. Alguns estarão vivos e serão transformados, não morrerão. Ou seja, não são todos os santos que morrerão. Por isso o anjo Gabriel diz: bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Porque nesses últimos 45 dias, ele perderá o foco de perseguir e matar os escolhidos, e as nações vão se reunir para se congregarem no vale, que se chama Armagedon, como já conhecemos, para tentar lutar uma luta que já sabemos o resultado. Como está lá em 2 Tessalonicenses, vamos abrir aqui um novo estudo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. Vejam que em Apocalipse 19, eles se reúnem lá para batalhar contra aquele que vem dos céus. Porém aqui está escrito que Yahushua Hamashiach o destruirá com o sopro de sua boca. Aleluia! Bendito seja o seu nome. Aqui eu concluo esse estudo. Dúvidas, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo estudo. Que a paz e a graça de Yahushua Hamashiach esteja com todos. Shalom.